De volta aqui no Além da Notícia desta noite, o tema é economia compartilhada, economia colaborativa, economia criativa. Você conhece pouco do tema, então está no lugar certo, está aqui na Canção Nova com duas especialistas. Eu estou muito à vontade com as senhoras aqui. No intervalo a gente já fez outro programa, então vamos... Olha, eu já escutei aqui no intervalo as senhoras falando sobre... Existem pessoas idealistas que abraçam a economia compartilhada não para ganhar dinheiro, embora muita gente precise para ganhar dinheiro, precise para sobreviver, mas tem pessoas que fazem também por quê? Por idealismo? Por idealismo, porque acreditam em uma causa, né? Nós temos uma rede estabelecida aqui no Brasil que é uma iniciativa louvável. A rede chama-se Tem Açúcar. Então, é uma jovem idealista que tem uma proposta de possibilitar trocas entre comunidades. Então começa justamente naquelas bases de vizinhança, você precisa de uma escada, de uma furadeira ou de repente até de uma xícara de açúcar emprestada. E, em troca, você vai receber algum tipo de gentileza. Então, esse Tem Açúcar é uma plataforma onde você identifica quem são os participantes no seu perímetro geográfico, na sua vizinhança, mas nada impede de você também buscar apoio um pouco mais distante. E ali se estabelecem redes de troca. Só não se troca serviço. Então, você tem nos Estados Unidos, inclusive com iniciativas brasileiras também desenvolvidas por lá, algumas redes que compartilham, inclusive, serviços, sem ter uma moeda financeira de troca. Né? Você tem a moeda do tempo usado, do crédito que você tem por você ter concedido aquele bem ou aquele serviço. Então, com certeza, essa juventude, como muito bem disse a professora Raíssa, ela está aqui para fazer a diferença. Seja a diferença ganhando dinheiro, que sim, nós somos um país capitalista, então precisamos gerar recursos para sobrevivermos. Agora, não é a única forma que se tem dentro desse modelo que vem se firmando cada vez mais. Então, você tem uma esfera que você tem trocas financeiras e outra que não. Em outra perspectiva, você tem apenas aproximação de relacionamentos. Agora, a grande questão é como esses modelos eles irão sobreviver. São modelos relativamente recentes, porque mesmo numa plataforma como essa do Tem Açúcar, você precisa ter investimento. Quem é que vai patrocinar os servidores, as pessoas que ali trabalham? Então, tem que ser desenhado um modelo de negócios que sustente, inclusive, esses negócios que, porventura, não tenham a finalidade de gerar recursos financeiros, de ganhar dinheiro. Será que o sustento, a sobrevivência dessa fórmula, desse modelo, a continuação, sabe-se lá até quando, é justamente aquilo que atrai hoje mais pessoas ao modelo que é o valor? Porque a senhora nos falou também no intervalo aqui que essas iniciativas elas agregam valores, por isso que elas são tão bem vistas e por isso que elas são exitosas. Não seria justamente isso? Acho que até a resposta não estaria aí. Se agrega valor, vai perdurar. Perfeito. Eu acredito que existe mesmo, como a professora Rossana afirmou, existe mesmo um desafio no médio e no longo prazo em relação a todas essas iniciativas, porque o grande desafio, o grande ponto de interrogação é como é que elas vão se sustentar, qual é a sustentabilidade, né, desses empreendimentos, desses negócios, do ponto de vista, inclusive, financeiro. E nesse modelo de economia compartilhada, colaborativa, quem paga nem sempre, para manter, nem sempre é quem está usufruindo daquele produto ou serviço, né, daquele empreendimento, mas quem acredita que haja um benefício em empreender naquele ramo, naquele setor. Então, aí eu também entendo que esse cenário traz, assim, um reposicionamento das relações entre as empresas, os empreendedores, a academia e os agentes públicos, né? E aí eu queria trazer um conceito importante, que eu acho que fala um pouco sobre isso, que é o conceito de negócios sociais, né? Negócios sociais, eles são muito também calcados na economia colaborativa, onde eles não visam lucro, mas há um stakeholder, né, que são aquelas partes interessadas, que se dispõem, porque aquilo agrega valor para a sociedade ou para um público específico, se dispõe a patrocinar, a investir, mais do que patrocinar, a investir.
E aí vem o empreendedorismo das pessoas que conduzem esses negócios colaborativos, esses negócios sociais, de conseguir vender a proposta, vender o quanto essa proposta agrega valor para a sociedade e obter assim, então, a adesão de pessoas, de organizações, empresas e do próprio governo. O governo não precisa necessariamente conduzir todas as iniciativas ligadas, por exemplo, aos interesses da sociedade. É preciso e possível compartilhar isso com outros agentes na sociedade. Então, a economia colaborativa, os negócios sociais podem cumprir um papel muito importante no sentido de preencher lacunas, gerar um impacto social, aproveitar as oportunidades e, ao mesmo tempo, tirar essa carga de que somente o governo pode atuar trazendo valor para a sociedade, né? Existem outros agentes, existem outros atores, e esse processo pode viabilizar tudo isso. Agora, precisa identificar como, de que maneira esse negócio, né, esse empreendimento, essa iniciativa agrega valor e quem está realmente disposto a investir nela. Não necessariamente a pessoa que está do outro lado lá do processo, e sim algum agente que quer colaborar, que quer contribuir, que quer participar deste processo. Professora Rossana? Então, eu gostaria de pontuar nesse momento, complementando a fala da professora Raíssa, 4 diferentes perspectivas desse, entre aspas, novo modelo. Né? Eu perguntaria isso, mas que bom que a senhora se antecipou. Em hipótese alguma. Então, a primeira é a perspectiva do modelo tradicional. Né? O que é aquele modelo tradicional? Onde se ganha dinheiro a partir desse modelo de compartilhamento, de colaboração. Então, aí nós temos modelos como o Uber, o Airbnb, que estabelecem redes de fornecedores. Olha que interessante, né? São redes estabelecidas e não mais negócios fundamentados em ativos tangíveis, em ativos físicos, né? E a partir dessa rede estabelecem trocas entre produtos, serviços e troca monetária. Então ganham dinheiro para. Daí tem a segunda categoria, o segundo grupo, como o Waze, por exemplo. O Waze talvez seja o estado da arte do modelo de compartilhamento e colaboração, sobretudo colaboração, não é? Porque nós usamos o Waze e nós que alimentamos as informações ali geradas. E, por sua vez, quem é que patrocina, quem é que sustenta financeiramente modelos como o Waze? Ah, se tem um acidente, eu coloco. Se tem uma blitz, que não é o uso mais recomendável, mas, enfim, é alimentado o sistema. E quem que viabiliza financeiramente esse tipo de modelo? Patrocinadores. Em geral, patrocinadores vinculados à iniciativa privada e atores, em geral também, da economia tradicional, das indústrias tradicionais. Então, um modelo que você tem para sustentar financeiramente esse tipo de negócio é via patrocínio. Porém, esses dois casos envolvem relações financeiras. Né? O terceiro modelo, a terceira perspectiva, é aquela justamente da colaboração. E ela se desdobra em mais 2 vertentes. Você tem a colaboração, que ela vem de forma paga ou não paga da sociedade, que passa a não ser apenas um consumidor passivo, mas quer ser protagonista do processo e contribui para o processo de inovação das empresas. Tá? E essa contribuição pode ser remunerada ou não, pode ser via concursos, competições, etc. E você tem um outro lado que eu acho brilhante, muito pouco explorado no Brasil, infelizmente, que é a aproximação dos governos, pegando um gancho na última fala da professora Raíssa, dos governos e da sociedade. Então, por que não colocar à disposição da sociedade informações e problemas para que a sociedade possa contribuir de forma espontânea? Então, nós temos iniciativas ao redor do mundo brilhantes. Por exemplo, agora com a tecnologia, entra de novo a tecnologia como um agente, não é, de reforço, de amplificação dessas ondas, desses movimentos. Praticamente toda a sociedade hoje tem um aparelho celular, se não tem um smartphone, tem um SMS. Então, se ela está passando por sua rua e vê uma luz, só para dar um exemplo bem do cotidiano, do dia a dia, vê uma lâmpada apagada, uma luz, uma iluminação pública que não está funcionando, ela passa a contribuir dando a informação daquele fato. E isso vai desde um fato micro como esse até, olha, o governo precisa reduzir suas contas ou precisa atender de uma maneira mais efetiva a sociedade, contribuir. Posso dar um exemplo? Lógico. Posso dar um exemplo nessa questão de governo, que ele é micro, ele é inspirador,
E que a senhora trazendo para a gente esse modelo aqui, esse modelo é também uma resposta. Mas recentemente conversei com um prefeito e ele disse que ele sai à cidade com assessores e com um caderninho. Vai passando pelas avenidas, pelas ruas da cidade, pelo interior e vai copiando tudo que ele está vendo de errado. Tudo que é dever dele de fazer, de resolver. E ele disse que quando chega na prefeitura, ele começa então a observar tudo que foi escrito e começa então a agir para governar bem. Agora você imagina, esse é o protagonismo de um prefeito. Agora, com a ajuda, por exemplo, deste modelo aqui, que ele já recebe as contribuições dos populares, dos seus munícipes, as coisas se juntam, teríamos, de fato, um resultado completamente novo. Com certeza, né? Então, estamos muito aquém do que deveríamos estar. Em todas essas dimensões, a meu ver, né? Nós temos muito que caminhar ainda no Brasil. Mas acredito nas instituições aqui estabelecidas e nas empresas ao abraçar esse modelo de forma complementar ou com uma maneira de se posicionarem em mercado. Professoras, as senhoras estão nos trazendo aqui ao mesmo tempo, eu acho que muitas inspirações. Quem está em casa certamente agora, alguém que conhecia pouco sobre isso, mas que ao escutá-las disse, não, eu conheço bem agora, eu já vivo isso, eu já sei como é que funcionam então essas coisas, e que gostaria também de entrar nesse ramo. Que conselhos as senhoras dariam para quem está, por exemplo, inclusive, precisando hoje de um bom sustento financeiro que não tem? Bom, posso começar? Claro. Por falar em começar, eu diria, identifique uma necessidade emergente, identifique uma demanda que ainda não está sendo atendida na sociedade. Isso tanto pode ser do ponto de vista mais comercial, como pode ser do ponto de vista de uma área, uma lacuna deixada, eventualmente, por agentes públicos, né? Há uma carência na área de educação, há uma carência na área de prestação de serviços de saúde, há uma carência do ponto de vista da mobilidade urbana, de uma série de demandas que a sociedade tem e que não estão sendo atendidas. Identifique essas demandas, identifique essas necessidades e descubra a melhor maneira de conectar pessoas que precisam desse produto, desse serviço, de quem pode atendê-las, né? Então, explore uma oportunidade, uma ideia, principalmente partindo da identificação da necessidade e da demanda, né? E depois comece a compreender melhor a natureza desses problemas, a natureza dessas oportunidades e comece pequeno. Eu tenho um pensamento que eu utilizo bastante, a Rossana conhece, a professora Rossana conhece, que é o seguinte, é pensar grande, começar pequeno e evoluir rápido. Entenda tudo que nós estamos passando, vivenciando, as mudanças, as transformações, né? Identifique essas demandas, as necessidades e comece a explorar o atendimento dessas demandas e necessidades de uma maneira ainda pontual, de uma maneira, vamos dizer, piloto, né? Faça um piloto, faça um teste, faça uma experiência. Hoje as ferramentas que existem tecnológicas permitem, transforme inicialmente a sua ideia, a sua iniciativa num projeto, né? Projetize a sua ideia e veja quantas pessoas têm interesse nessa sua ideia, nessa sua iniciativa e faça um piloto, faça uma experiência. Se isso conseguir realmente obter retorno, você tem aí uma possível oportunidade de explorar isso de uma maneira mais estruturada. Eu me lembrei agora de um exemplo, a gente está falando muito de exemplos internacionais, exemplos de grandes empresas, grandes organizações, mas a gente tem aqui no Distrito Federal ótimas experiências que começaram assim, começaram pequenininhas, focadas quase como um projeto e hoje ela já ganha uma dimensão até internacional. Conheço duas experiências, uma que eu queria citar, nascida de dentro da Universidade de Brasília, com jovens que começaram como um projeto, como uma iniciativa percebendo uma demanda, uma necessidade. É o caso do empreendimento de uma plataforma chamada Trader. Trader foi um projeto criado por uma aluna concluinte de comunicação organizacional da UNB, né, a Jéssica, se não me engano o nome dela, se ela estiver ouvindo ou se alguém conhecê-la, mande meu abraço e meus cumprimentos pela iniciativa dela. Esta jovem, estudante da Universidade de Brasília,
desenvolver um projeto próprio de cada dia consumir menos. Eu quero consumir menos, eu quero fazer um projeto de 365 dias, cada dia eu me desprender, praticar o desprendimento, o desapego e tirar alguma coisa que eu tenho e pensar quem é que necessita dessa coisa, desse produto, dessa roupa, desse objeto. E daí nasceu a ideia de negócio, né? Ela criou uma plataforma, um aplicativo que aproxima pessoas que querem disponibilizar coisas, é um brechó virtual, né? E isso nasceu como um projeto. Então, quando a jovem empreendedora universitária começou, ela não começou pensando, ela pensou grande, claro, pensou numa oportunidade, mas ela começou focada, ela começou a explorar isso, criou uma plataforma, viu que a coisa tinha realmente demanda, tinha interesse, o que aconteceu? Ela obteve um apoio da Universidade de Harvard. A ideia começou em janeiro de 2015. Eu não estou falando em anos, eu estou falando em meses. Neste ano já. Neste ano, em janeiro, a ideia nasceu. Neste mesmo ano, ela, usando inclusive das facilidades das redes de contatos, das redes de colaboração de informação, ela chegou até a Universidade de Harvard. Harvard tomou conhecimento do projeto. Eles foram para os Estados Unidos, foram incubados e a partir deste semestre a plataforma já está operando, já tem mais de 2.200 pessoas que usam continuamente, né? Então é um exemplo de um projeto que começou com pouquíssimos recursos, digamos assim, com tecnologia e que pode ser explorado, mas com muita atitude empreendedora. E provavelmente inédito. Inédito. Tanto é que Harvard observou o grau de inovação dessa proposta, né? E buscou essa jovem, esses empreendedores para lá. A senhora nos disse de 2 exemplos, contou um. Vamos deixar para o próximo bloco o segundo. Vamos. E a gente tem mais uma porção de questões aqui para perguntar para as senhoras. Tá ótimo. Daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa, percebeu o quanto está sendo importante? Talvez aqui você descubra a vocação da sua vida. Voltamos já.